Cruzeiro versus Flamengo no Mineirão neste domingo, 18h30, esse jogaço do Campeonato Brasileiro de 2025. Então vamos ver aí o que a galera está falando sobre esses dois clubes. O cara a cara, tá muito engraçado esse cara a cara, mas antes de tudo, rapaziada, vamos dar uma olhadinha aí o que a mídia mineira está falando sobre o Gabigol, sobre o Flamengo, sobre esse confronto. Créditos na descrição aí para a TV Bandeirantes de Minas Gerais. E vamos dar uma olhadinha aí, sem mais delongas, ver aí a galera. Olha lá o Everton Guimarães falando a respeito de Cruzeiro versus Flamengo. Vamos lá. O Gabigol fez um ótimo jogo, mais participativo, num time que estava mais encaixado, e ontem ele muito bem. E aí quando saiu o segundo gol e tal, eu entrei no nosso grupo lá e falei, ponta de lança. Aí você já virou e falou, vai para a vaga do MP. Aliás, vai brigar por posição com o MP. Tá meio que na cara. Sabe muito de futebol. Ô, Everton, é o seguinte, porque... Ou seja, o que eu falo você não escreve. Não, pro desejo do torcedor... Você escreve, beleza, irmão. Pro desejo do torcedor, até coloquei nas redes sociais isso ontem, muita gente me xingou quando eu falei que hoje o Gabigol disputa posição com o Matheus Pereira. Porque o desejo do torcedor, na verdade, é que jogasse Gabigol, Matheus Pereira e Caio Jorge. Isso pensando no futebol apenas com a bola nos pés. Só que, sem a bola, tem que ter um equilíbrio. E o Wanderson, o torcedor, querendo ou não, o Wanderson entrega esse equilíbrio defensivo para o Cruzeiro quando o Cruzeiro não tem a posse de bola. Então, o Leonardo Jardim enxerga hoje o Gabigol como um 10 ou um segundo atacante com aproximação com o Caio Jorge. Sendo assim, ele disputa a posição hoje com o Matheus Pereira. E aí, pensando numa composição de time para domingo, Romero, Lucas Silva, Christian, Caio Jorge garantido na frente, o Wanderson, pela recomposição, já que o Wesley é o lateral direito que ataca muito, deve ser titular. Então, Gabigol ou Matheus Pereira no domingo. E aproveitando o momento, aproveitando a lei que mais funciona no Brasil, que é a lei do ex, o Gabigol deve ser titular domingo e o Matheus Pereira, Everton, deve ficar no banco pro Gabigol. O reserva do Caio Jorge hoje é o Dineno. Eu colocaria a dupla exatamente no jogo contra o Flamengo. Então vocês concordam comigo, hein? O quê? Porque eu disse hoje que se o Cruzeiro em algum momento tiver titulares, eu falei isso na Rádio Band News, os titulares desse time tem que ser Gabigol e Caio Jorge. Agora, eu tiraria o Matheus Pereira. Eu gostaria de ver Matheus Pereira, Caio Jorge e Gabigol. Só que eu estou imaginando isso só com a bola nos pés. Isso. Não dá para imaginar futebol só com a bola nos pés. Agora, deixa eu te falar. O Wanderson recompõe, no jogo né? contra o Flamengo, Caio Jorge também, viu? no jogo contra o Flamengo, agora sério, a gente sabe do meio de campo que o Flamengo tem. Será que você ter o Matheus Pereira no banco, porque eu acho que um jogador, porque ele é um cara que vai municiar o ataque, ele é o cara que faz essa ligação. É o melhor dele. Quem está No jogo, municiando o ataque hoje é o sistema, Breno. O Cruzeiro ontem fez Não, um jogo tudo bem, que mas fez você imagina, sem ter o camisa tecnicamente, 10 na... eu sei, mas você imagina o tecnicamente, sistema Gabigol funcionando. Tem municiado mais do que o Matheus. Não, mas Você é que pegar ele individualidades. não está jogando no meio campo. Mas assim, imagina o sistema funcionando, Valor. Em alguns momentos E o joga. Matheus Não, Pereira em alguns jogando o que ele momentos sabe joga, jogar. tudo bem. Imagina, o sistema funcionando e o Matheus Pereira jogando o que ele sabe jogar. Contra o Flamengo, eu não sei se eu colocaria o Matheus Pereira no banco no jogo contra o Flamengo, cara. Mas a questão é que há uma É que tendência vocês estão do pensando jogo... em 1-2. Há uma tendência... Não, eu tô pensando num conjunto total e que jogadores grandes, nos jogos grandes, eles sobressaem. Cara, Mas o Gabigol é Leonardo o maior Jardim, jogador desse elenco. ele tem uma vantagem... O Gabigol é o maior jogador desse elenco. Aliás, o Gabigol é o maior atacante do Só que futebol não é isso que brasileiro. está fazendo o Cruzeiro Dos jogar como Thiago, fez ontem. Mas Não o é Leonardo que vai Jardim tem fazer uma o Cruzeiro vantagem que ele jogar escala como o time Flamengo. dependendo do adversário. Então, há uma tendência do jogo, o Flamengo tem mais posse de bola, mesmo jogando no Mineirão. Com esse meio campo mais combatido, com o Christian, com o Romero e o próprio Lucas Silva, que deu uma mudança, né, com o Leonardo Jardim também, há uma tendência do Cruzeiro jogar até Qual é a sua escalação, então, do meio no pra frente? contra-ataque. Romero, Christian, que eu sou muito crítico, mas é um jogador que deu um equilíbrio Cachorro, gigantesco total. ao Cruzeiro. Fez o Willian jogar muito ontem, inclusive. Hoje o Lucas Silva. E nesse jogo contra o Flamengo especificamente, eu iria de Gabigol, Wanderson, torcedor querendo ou não, e o Caio Jorge. Eu também. Ô, Fred, só te respondendo aqui, querido, ponta de lança não é centroavante de área não, viu?
Só te respondendo aqui. Ele joga por trás do centroavante. Joga por trás é o do segundo centroavante. atacante. Anos mesmo 90 foi. tinha muito. Aqui é uma linguagem Edmundo era velha, bom nisso. mas é mais ou menos o que o Gabigol fez ontem, meio que armador, ponta de lança e tal. Ricardo E fez muito Goulart bem, jogou assim no inclusive. Cruzeiro. Fez muito bem, inclusive, o Gabigol. O Gabigol é diferente, ele é inteligente, só que ele entendeu o que ele precisa fazer. E ontem ele fez. Aliás, ontem todo mundo fez. Eu estava falando lá na rádio agora há pouco, não sei se vocês estão sabendo aí em casa, né? Porque nós estamos todos os dias, eu, o Thiago Fernandes, Thiago Valu e Elton Novaes. Hoje o Elton não estava, o Galante ontem, hoje fez o programa com a gente lá, que é o Band News na área, lá na Band News, 89.5 no rádio e também aqui no canal da Band no YouTube. Aliás, escutei hoje, rapidamente, o Thiago... Só ele queria falar... O Valu falava, o Thiago desculpa, intrometia. total, O horrível. Galante falava, o Thiago... Enfim. Tá difícil. Posso Tô pensando em deixar um bloco só pra Pode continuar, Posso te Everton. dar uma dica? Pode continuar. Murilo Rocha, @bandminas.com.br. Tá lá, reclama com ele. Não, o que eu estava dizendo lá é o seguinte. Eu não. Olha, eu até pedi ao Bruno para mim. Na verdade, eu estava falando sobre a questão do banco de reservas ontem. Que o Cruzeiro entrou em campo com uma formação. E olha o que o Cruzeiro tinha no banco: Fagner, Wallace. O Wallace não está jogando, não interessa, mas é o Wallace. Interessa. Lucas Silva, Rodriguinho, Matheus Pereira, Bolassi, Wanderson e Dineno, cara. Então o Jardim olhava para o banco diante do jogo que estava se desenhando. O Cruzeiro fez 2-0. Ele olhava para o banco e disse: eu posso mudar a característica desse time para ser mais defensivo, para ser mais ofensivo. Se precisar meter bola para a área, eu tenho quem faça. Se eu precisar de velocidade, eu tenho. Se eu precisar de jogador para marcação, eu tenho. Então, cara, isso é quem tem elenco que pode fazer. E girar o elenco como o Léo Jardim está girando, quem tem elenco que pode fazer. Quem não tem elenco tem que ficar olhando e batendo O palmas. Jardim tá recuperando o elenco, esse discurso não casa com o momento que do não Cruzeiro. casa? Isso aí que você com o meio acabou campo de do falar. Cruzeiro ainda? Por Me quê? desculpa. Esse elenco, o elenco é bom. O elenco nunca foi esse super elenco. Eu Aqui vejo um disse que é um buraco no super meu elenco? campo. Cara, não é porque o que você tá falando, igual que você Não, é o que você entendeu, não é o que eu estou falando. Não. Você entendeu errado. Então vamos lá. Por que você cita o Wallace como opção no banco? O cara que não pisa no campo nos últimos 2 jogos do Cruzeiro. Tudo bem, ele não pisa no Você campo. tá falando Tanto que você tá falando do tirou o nome que Romero e chegou entrou o o ano Wallace. passado. Sim, ele não coloca, conta com o Wallace. ele coloca o Lucas Silva, que não era para colocar se o Hickman tivesse condições ontem. Hoje o Murilo Hickman, que foi promovido da categoria de base, tá à frente do Wallace. Então, você tá falando de um elenco, calma que você já vai falar, que o Jardim está num processo de recuperar peças. Nessa, pode ser que ele recupere o Wallace ainda? Pode. Mas hoje o Wallace está não sendo acredito nisso. subutilizado. Eu também não creio que ele vá conseguir, Thiago. E aí, uma crença que eu tenho o direito de ter, baseado nas oportunidades que o atleta já teve. Isso. Aí é uma questão só do atleta. Eu citei alguns nomes de jogadores que estavam no banco e que dão ao... Se ontem tivesse numa circunstância em que o Jardim olha para o banco e diz assim: eu preciso de um jogador só para destruir. Ele tinha. Não tinha. Tinha. Não tinha. Não tinha. Não tem. Você está brigando, Vocês você estão tá brigando com colocando o fim. campo, Meu irmão, Everton. vocês estão colocando Não, fim. não é essa. Vocês Quem estão colocando tá fim bom, na carreira do Wallace. Destruir. Quem que seria para Vocês destruir? estão colocando fim na carreira do Wallace. que seria pra destruir? Não, eu estou dizendo o seguinte: Cara, se é um não- jogador, meu filho, você vai entrar ali só para destruir. Não vem Mas não tá feito, acontecendo, Não sabe? está acontecendo. Não vem com esse Há um extremismo. ano. Que jogo você viu o Gabigol fazer o que ele fez Há um ontem? ano. Que jogo você viu o Gabigol fazer o que ele fez ontem? O Gabigol, fez o gol Gabigol, Participativo como foi o ontem? Gabigol No jogo jogou. lá na Argentina, no jogo lá É no outra Chile, coisa. Raríssimas as situações Ué, mas do Cruzeiro que isso aconteceu. ele jogava numa outra posição, O William, inclusive. tinha gente querendo a cabeça do William. Ontem o William foi Exatamente. jogar lá pela esquerda. Exatamente. Quem fez isso com o William? Quem Foi bem, recuperou? foi bem. O Eduardo foi bem, foi Pois bem. é, cara. O Eduardo foi bem o ontem. Christian, entendeu? É isso que eu tô falando. Não, então peraí, o mas só tem Valu uma tá coisa. tentando, Não, quer dizer, mas- o Valu tá Ué. tentando tirar uma coisa do meu raciocínio. Eu quero que tá errado. eu quero O voltar treinador uma não é coisa. só 30% Ué. coisa nenhuma, é mais do que Ué, isso. quero Mas voltar não é uma não. coisa. Você Eu tô falou com contigo ele. numa coisa. Você já elogiou. Cruzeiro 1, Flamengo 1. E pra você? Cruzeiro 2, Flamengo 1. Cruzeiro 1, Flamengo 1. Pra Flamengo você. 2, Cruzeiro 0. Tá animadão. Cruzeiro 1, Flamengo 1. Cruzeiro 1, Flamengo 0. Cruzeiro 1, Flamengo 1. 3-2 Cruzeiro. Ó, tá gulosão, hein, irmão? O Galuda a gente faz na segunda-feira, fechou? Faz na segunda-feira. Então, muito obrigado pela atenção de todos. A última palavra é a minha, eu sou apresentador, então vocês Mas você foram estava certo. engolidos. Em paz. Um abraço, Tia Nara. Rapaziada, a galera clubista demais, essa galera aí dos palpites. Eu acho que um ou outro ali deu vitória do Flamengo, mas dá para entender também, a imprensa mineira, eles vão puxar
pro lado do clube de Minas Gerais, tá ok? Não vou ficar rebatendo isso aqui no vídeo. Agora vamos para o cara a cara. Só um comentário aqui. A galera tá confiante no Gabigol, e o Gabigol que não vem desempenhando bom futebol no Cruzeiro. Desde que chegou ao Cruzeiro, bastante tímido, assim como foi no final da passagem pelo Flamengo, mas a galera lá está confiante, colocando ele aí como titular. Enfim, né? Espero que ele não faça gols no mais querido. Agora vamos pro cara a cara de Flamengo e Cruzeiro. Qual o melhor time? Comenta aí nos comentários. Faça aí uma reflexão. Qual o melhor time? Qual o melhor time? Flamengo ou Cruzeiro? Eu acho que a resposta é óbvia, mas vamos ver aí no cara a cara. Cruzeiro e Flamengo na tela, vai na bola, Grice. Vai ser azedo, hein? É azedo. Vamos lá, gente. Cássio ou Rossi? Cássio. Rossi. Rossi. Eu vou de Rossi. Ah, perdi sozinho. Fagner ou Wesley? Wesley. Ô, Fagner, você é Wesley. muito bom, mas o Wesley, velho, é seleção, né? É o Wesley. É o passado contra o futuro. Fabrício Bruno ou Léo Ortiz? Léo Ortiz. Léo Ortiz. Puta. É, Léo Ortiz. Vidalba ou Léo Pereira? Léo Pereira. Vou dar moral pro Vidalba, Nós velho. elogiamos muito o Vidalba, Vou dar mas moral Léo pro Vidalba. Pereira, Léo Pereira tá Pereira. jogando muito. É, mas O Léo Pereira tá jogando vou dar moral demais. pro Vidalba. Produção, desempate. Não, perdeu, não perdi Perdeu? sozinho. Aí, então perdeu. Kaique ou Ayrton Lucas? Ayrton Lucas. Ayrton Lucas. Quem era o lateral esquerdo do Flamengo, gente? Alexandre tá machucado. Alexandre. Bem tá lembrado. machucado. É isso aí. Ayrton Lucas Ayrton. ganhou, né? Meu Deus. Agora nós temos ali Romero ou Pulgar? Romero. Eu sou fãzão do Romero, mas Pulgar. Essa aí eu vou do Romero. O momento pra mim do Romero Então, é melhor. Nossa, eu iria. Pulgar tá jogando muito. Eu iria no Romero, mas eu vou no Pulgar só pro produtor desempatar. 2-2. Ele colocou Pulgar, vocês eu estão acho Vocês estão malucos. malucos, olha isso. Tinha que botar ele no Arso pra poder participar. É, vou ligar Falar o Zoom na- daqui a pouco aí. Leão de treino. Lucas Silva ou De La Cruz? Dela Cruz. De La Dela Cruz. Se bem que o Lucas Silva tá jogando Não, bem, não tem né? que ser bem, não. Gerson ou Christian? Aí, Ah, desculpa, Cris. yes. Christian tá bem, mas Meu é o Gerson, Deus. né? Caraca, gente, não é isso não, hein? É isso sim. É Wanderson ou Cebolinha? Cebolinha. Quer participar mais não, Sérgio? Pô, não, tomei até um café aqui agora. Vander, ó, Cebolinha. Pedro ou Caio Jorge? Pedro. 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 E pra fechar, Rascaeta ou Gabigol? Vai de Arrasca, né? Rascaeta, né? Arrasca. Arrasca pra Arrasca, cima. né? cima. Arrasca pra cima. Léo Jardim ou Felipe Luiz? Meu Deus. Felipe Gente, Luiz. Gente, não. Felipe não. Luiz, gente. Vamos lá. Felipe Luiz, gente. Vamos de Felipe Luiz. Eu vou de Jardim. Felipe também Luiz vou de tá Jardim. novo ainda, tá aprendendo aí. Pô, viu o Jardim do Mônaco. Não, o Jardim tá começando a acertar o time, É Sérgio Jorge. verdade. E tem uma história. Então eu vou de empatou Jardim. aqui embaixo. Empata produção. aí, ô produção, Leão de treino. Aí, ó, já apagou. Quem que ele colocou? Ele botou Felipe Luiz. É Nós 12 a tive- 0. Mas é Quanto? assim mesmo, gente. 12 a 0. Não, 12-0 não é não, É, Gris. sim, é assim. 12-0? O 12 a time 0. é isso, gente. Individualmente. Mas qual que poderia ser mais apertado ali? O Cássio, o Rossi? Cássio talvez? com Rossi. Cássio Rossi, Pulgar Romero teve um empate, né? É. Foi empate. E só. É, E só, né? Léo Pereira e Vidalba. Se o Pedro ainda tivesse machucado, o Caio Jorge ia ganhar. Ganhava. Que aí seria quem? Bruno Henrique? Talvez Seria Bruno Bruno Henrique, Henrique. o Plata. Mas ia dar Caio Jorge. Hoje Matheus eu sou mais Pereira e Caio Jorge. Arrasca. Ah, Matheus vai dar, ia dar. Arrasca. Ainda O Arrascaeta Arrascaeta. tá jogando demais, cara. Tá jogando demais. Voltou a jogar É, bem, exatamente. né? Voltou a jogar bem. Ele teve um 2024 bem abaixo, mas o 2025 dele até aqui... Cara, é isso aí. Ô, não gente, tem o time jeito. do Flamengo É muito bom. Não, Individualmente e é ainda- muito- Entendam o que eu vou falar, tá? Que isso não é pejorativo, é em forma de elogio. Já tô falando antes para não fazerem sacanagem. Mas é um nojo. Nojento. Time nojento. É, como diz aquele narrador, é Ridículo, ridículo. É ridículo. O Everaldo Marques fala, você é ridículo, só que ele tá elogiando. Eu tô elogiando, é nojento o time do Flamengo. Não, e aí de tão bom. nós vamos olhando algumas peças que estão fora, que é Alexandro, Danilo, Bruno Henrique, Plata, Luiz Araújo. Luiz Araújo, o próprio Ala que teve aqui no Gala, que foi muito bem. Misericórdia. Pois é, não, E isso aí tem os meninos, O né? Everton Matheus. Araújo, que jogou uma barbaridade no ano passado. Tem os meninos aí que surgem do nada. Não, esse Joshua aí, Joshua. não sei Joshua. Joshua. O Lohan já também é ele bom jogador. Apareceu aí, foi bem ontem. Matheus Gonçalves. Nossa senhora. Como é que esse time do Flamengo, gente, não ganha tudo? Não, porque o futebol não é só isso, Porque né? o Palmeiras não é também só muito isso. bom, né? Tem outros muito bons lá também.
Meus amigos, uma caceta. Com todo respeito ao Cruzeiro, o time do Cruzeiro ele é meio que desregulado, né? Muitos veteranos que não estão em uma boa fase e alguns jogadores novos que são bons jogadores, mas está meio desregulado. É um elenco desregulado, na minha opinião, com todo respeito ao Cruzeiro. E realmente não dá para comparar, 12-0 para o Flamengo, um cara a cara divertidíssimo aí, 12-0. Eu tenho até medo quando acontece essa situação de um clube ser muito acima, com favoritismo lá em cima, dá até medo de acontecer alguma zebra aí, mas espero que o mais querido vença o Cruzeiro lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Como falei aqui, temos respeito, inclusive as torcidas organizadas de Flamengo e Cruzeiro são unidas, é uma simpatia, uma harmonia entre as duas torcidas, entre os dois clubes, então que vença o melhor. E um abraço aí para todos os cruzeirenses, se tiver algum cruzeirense aí no nosso canal assistindo a nossa audiência, mas realmente o Flamengo é melhor, o Cruzeiro tem tudo para crescer aí nos próximos anos, 2026, 2027, o Cruzeiro que virou SAF recentemente, primeiro com o Ronaldo, depois com o Pedrinho do Supermercado BH, e a tendência é que o Cruzeiro cresça nos próximos anos. Esse ano de 2025, o Flamengo é super favorito, mesmo jogando em Minas Gerais. Vamos com pés no chão, dá para ganhar esse jogo, dá para a gente manter a liderança do Campeonato Brasileiro. E é isso aí, nação. Se você gostou do nosso canal, gostou do nosso vídeo, gosta da nossa opinião, é só se inscrever aí, ativar o sininho das notificações para não perder nada, nenhum conteúdo aqui do nosso canal Torcida do Flamengo. O vídeo de hoje é esse, saudações rubro-negras e até a próxima!